O título desse vídeo foi um bait, quer dizer, mais ou menos, vai depender de você. Hoje a gente vai falar sobre o polêmico final de My Hero Academia, se ele é tão zoado e ruim quanto o pessoal tá falando. Olá, eu sou o Luan e seja bem-vindo ao Lua Sekai. Aqui a gente fala de animes e mangás de maneira leve, descontraída e às vezes séria também, trazendo um pouco mais de maneira aprofundada, fazendo observações mais aprofundadas. Antes da gente ir pro vídeo de fato, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho, isso ajuda demais, é a principal coisa que você pode fazer. Comenta aí já agora o que você achou desse último capítulo de Boku no Hero, se você gostou, se você não gostou, e no final do meu vídeo você comenta se você, ou você pode deixar tudo para uma vez só também, de uma vez só, se você concorda comigo, discorda e quais são os seus pontos. Enfim, chega de papo furado, vamos direto ao que interessa. Antes de tudo, eu preciso avisar que esse vídeo claramente terá spoilers do capítulo final de My Hero Academia. Então, daqui pra frente você segue por sua conta e risco. Finalmente, a história do nosso herói Izuku Midoriya encontrou o seu final. E muita gente não entendeu muito bem esse encerramento, ou só não gostou, o que tá certo, tá valendo, show. Mas eu devo discordar um pouquinho de quem não gostou. Ah, Luan, quer dizer que você então gostou do final de My Hero Academia? Não exatamente. Não é o final que eu idealizava, mas é o final que eu esperava. Deu pra entender? Basicamente eu tô trabalhando com essa ideia de o que eu quero ver e o que eu tô vendo de fato. E ter isso em mente é muito importante pra gente não se decepcionar muito ou também não ficar esperando coisa demais de uma coisa que claramente já estava demonstrando que não ia para um caminho que a gente esperava que ia. Então eu sempre trabalho muito bem isso quando eu tô assistindo alguma obra, fazendo esse controle de expectativa e realidade. A batalha final entre os heróis e vilões do Japão não foi perfeita, longe disso. Ela teve seus problemas. Mas os problemas, ao meu ver, são apenas de cunho de gosto, coisas que eu não gostei, e não necessariamente problemas com a estrutura narrativa ou com alguma coisa que ficou muito descabida, fora do normal, foi apenas questão de gosto. Uma das coisas que eu não gostei, por exemplo, foi a falta de consequência nessa guerra final. Eles basicamente só saíram com algumas cicatrizes, não teve perda, não teve sensação de que realmente alguma coisa foi deixada para trás. E até em Fairy Tail, na batalha final, a gente teve a morte de alguns personagens e, na minha opinião, se aquele ninja que salvou o Bakugou tivesse ido de vala, ia ter sido legal, ia pesar ainda muito mais o fato do Bakugou estar vivo e ninguém liga de fato para aquele personagem, mas a morte dele, né, ia fortalecer a volta do Bakugou, ia colocar um peso maior sobre as costas do personagem e dessa volta que ele teve. Então eu tenho um problema muito sério com essa falta de consequência que My Hero Academia apresenta ao decorrer da sua obra. E aí tem outras coisas que eu não gosto muito durante essa guerra. A luta entre o Toya e o Todoroki me pareceu muito prolongada, com aquela coisa, aquele segundo encontro com a família. Eu acho que a luta tinha que ter sido maior, porém sendo só eles dois, né? Porque a gente tem uma luta entre a falha do Endeavor contra o acerto do Endeavor, basicamente. A gente tem aí decisões e questões diferentes a partir de uma mesma história traumática. Poderia ter encerrado só com os dois, mas não, decidiu prolongar-se um tempo e tal, sendo que eu queria que aquela luta em específico tivesse sido prolongada. Por outro lado, a luta da Himiko Toga versus a Uraraka, eu acho que demorou até demais, aquela luta não tinha necessidade de demorar tanto. A gente viu aí, a luta é boa, eu gosto da luta, a luta tem momentos interessantes, tem diálogos muito interessantes, mas se estende de maneira demasiada e acaba ficando um pouco cansativo para quem tá lendo. Pelo menos foi o que me causou um certo cansaço de ler um capítulo, sabe? Quando já tava no terceiro capítulo da luta da Himiko Toga contra a Uraraka, eu já tava tipo, ai meu Deus, acaba logo com isso. Eu não gostei muito. Mas principalmente uma das coisas que não me agradou foi a insistência em manter o All For One como o vilão final. Caramba, a gente já não tinha sido apresentado como o Shigaraki Tomura sendo esse novo mal encarnado, sendo esse novo vilão para a nova geração. Pra mim o All For One tinha que ter sido derrotado ali pelo Endeavor, All Might, sabe? Ter passado por uma luta ali entre o antigo número 1 e o novo número 1, os heróis da antiga geração resolvendo seus problemas, e o problema do Shigaraki Tomura e os novos heróis e os novos vilões, no caso, sendo resolvido pelos novos heróis, pela nova geração. E aí eu tenho um problema com isso, sabe? Eu não gostei muito de como essa insistência
de manter o All For One como vilão final o tempo todo. Me pareceu, sabe, parece que ele queria que passasse o manto, mas aí o editor, no caso a edição, não queria que passasse o manto. Sei lá, me parecia um pouco confuso, porque a hora você via que o All For One estava passando o manto pro Tomura, a hora ele queria o corpo de volta, e aí eu não gostei tanto. Por mim poderia ter passado o manto logo de uma vez. Mas indo pro final de fato, a gente tem um time skip de 8 anos. O Deku, ele se torna um professor, ele perde a sua individualidade, no caso ele se torna um professor da UA, né? Ele começa a lecionar para jovens heróis, para o curso de heróis, e ele se torna um rapaz normal, um jovem adulto normal ali, com o seu trabalho e suas obrigações. Eis que então o All Might volta de viagem dos Estados Unidos com uma armadura nova, com vários poderes, que teve ajuda ali de todos os seus outros amigos, seus ex-colegas da UA, e ele volta a ser um herói novamente. E é assim que termina a história, onde todos se tornaram os maiores heróis do mundo. Um ponto aqui interessante é que essa última frase dita pelo narrador da história, que é o próprio Izuku Midoriya, se contrapõe à frase que ele disse no começo da história, que é quando aquela história em questão era a história que ele tinha se tornado o maior herói do mundo. Isso é um ponto interessante que vocês vão entender melhor, esse contraste entre quando começa a história e quando a história se encerra de vez. Mas cá pra nós, uma pergunta pra essa galera que achou zoado o Deku ter se tornado um professor da UA, ter ficado sem poderes e ter virado professor. Eu tenho uma pergunta sincera pra vocês, assim, que não gostaram. Vocês leram o mangá ou vocês só folhearam a página? Gente, uma coisa que é importante e eu recomendo que vocês façam é que não consuma animes e mangás apenas como produto de entretenimento, mas passem a consumir como arte, porque o artista, ele tem uma mensagem para passar. Toda arte, sem exceção, passa alguma mensagem, passa alguma informação, por mais de maneira subscrita, de maneira, sabe, subtendida, por mais que esteja escondido ali no fundo, tem alguma mensagem. E com os mangás e animes não é diferente, é arte também. Mesmo sendo um produto de entretenimento, ainda é arte. E porque se você só consome como um produto de entretenimento, você fica muito no superficial, você não entende as camadas que tá por ali e as mensagens que tá por ali. Gostar ou não gostar da mensagem, tá tudo certo, faz parte do jogo de você estar consumindo um produto artístico. Mas é importante é que você pelo menos entenda o que está sendo dito no mangá. E o que eu tô percebendo é que muita gente não entendeu. Desde o começo do mangá, quando a trama começa a se desenvolver, a gente tem o All Might, que é o maior herói do mundo, o maior símbolo da paz, e a gente vê a sua queda logo nos primeiros arcos ali. A gente vê que ele tá saindo de cena até ele sair completamente, e a partir disso a gente vê uma crise na identidade heróica. Até porque a gente tá em uma sociedade ambientado, né, em uma sociedade onde os símbolos, né, no caso os símbolos, os ídolos, o herói, essa ideia de herói está acima até mesmo da própria ideia de humano. E quando você tem conceitos e ideias que passam acima e se tornam superiores das ideias do que é ser um humano, você cria distorções dessa sociedade. Você cria uma sociedade com alguns problemas, mesmo que esses problemas não sejam vistos ou sejam escanteados. Só que nesse mundo de My Hero Academia, esses problemas se aglutinaram, essas distorções criadas por essa sociedade se aglutinaram e se tornaram a Liga dos Vilões. Não somente essas ideias de símbolo, de herói, de ídolo, aquela coisa que sobrepõe a ideia de ser humano, corrompe de certa maneira e de maneira indireta essa sociedade, mas também a forma como esses poderes são conceituados. Eles são chamados de individualidade, e não é um nome à toa, porque nesse mundo de My Hero Academia, a sua individualidade decide quem você é nessa sociedade. Se você tem individualidade boa, poderosa, que te dá poderes e habilidades incríveis, você é bem quisto, você é bem querido, as pessoas recatam você, porque você tem uma noção de futuro. Agora, se sua individualidade te dá poderes inúteis, ou distorções de sua forma física humana, você é escanteado da sociedade, colocado em posições subalternas e completamente também correndo o risco de sofrer preconceito e discriminação, como a gente viu sendo trabalhado principalmente nesse arco final com aqueles que são chamados de mutantes. Vilões como o Sten, que basicamente assassinavam heróis, ele justamente trazia uma crítica sobre como esses heróis se tornaram celebridades, se tornaram pessoas que não ligam para serem heróis, eles só querem aproveitar os louros, se envaidaram pelos louros, ou seja, pelos bônus de ser um herói, daquilo que traz de bom seu herói. Ele percebeu isso, só que o Sten
tem uma visão de mundo completamente distorcida. Ele tem uma crítica interessante, ele tem um ponto interessante sobre essa sociedade heróica corrompida, que cria essas distorções, que depois será a Liga de Vilões, mas ele faz isso da maneira errada, que é querendo passar todo mundo na faca. Outro exemplo sobre como essa sociedade de My Hero é distorcida é o próprio Endeavor, o herói que se torna o número 1 depois do All Might cair fora, né? O All Might sair. Ele é a distorção em pessoa, porque por uma questão de ego, por uma questão de sentimento de impotência, por gana de poder, ele fez a sua família de laboratório. Ele só teve uma família por uma questão de laboratório. Ele fez os seus filhos virarem uma espécie de serizinhos de ratos ali de laboratórios para ter individualidade perfeita, porque ele queria o poder perfeito. Já que ele não poderia superar o número 1, no caso o All Might, os seus filhos, no caso, o superariam não só ele, como o Endeavor, mas o All Might também. Então, a partir disso, a partir dessa gana de poder, dessa ideia de se tornar o maior e o melhor, ele fez o que fez e ele criou, de certa forma, o próprio Toya. Então aqui vocês entendem que basicamente essa ideia de individualidade e esse heroísmo de maneira exacerbada faz com que a sociedade se acomode em questões individualistas e confie demais nessa estrutura muito idealizada, porque assim você para de enxergar o mundo tal como ele é dado e você começa a achar que os heróis irão resolver tudo, quando muitas vezes o problema está debaixo do seu nariz. Você pode resolver e você não resolve. Criou-se uma sociedade de gente acomodada no mundo de My Hero Academia. E em contraponto, a gente tem os alunos da primeira A da UA. Eles são o completo oposto. Esse conceito individualista, essa ideia desse herói, desse símbolo, é totalmente quebrado. Porque primeiro que eles mostram fragilidade, devido à inexperiência e devido também porque são seres humanos. Eles choram, eles riem, eles não são símbolos, eles não são arquétipos, eles não são estereótipos, eles não estão ali para cumprir um papel, eles têm um dever a fazer. E todos eles se ajudam, todo mundo ali de certa forma é protagonista, e o mangá trabalha isso muito bem. Até aqueles heróizinhos com os poderes mais absurdos e inúteis como o Mineta consegue ter momentos onde ele brilha. E o momento principal onde o Midoriya se tornou mais afastado da sua identidade heróica verdadeira foi quando ele decidiu fazer tudo sozinho, onde ele queria resolver tudo sozinho, né? Na internet chamam de Dark Midoriya. Foi justamente nesse momento em que ele se tornou mais trevoso, ele se tornou mais obscuro, um momento onde ele ficou longe dos seus, no momento em que ele assumiu uma perspectiva mais individualista. Afinal, ele tinha o One for All, a individualidade que era mais poderosa de todas e que somente ela poderia bater de frente com o All For One e o Shigaraki Tomura. No final, o que a gente viu foi que ele sacrificou-se a si mesmo, foi altruísta e também precisou da ajuda de todos os heróis disponíveis. Cada um fez a sua parte na derrota do maior vilão de todos. Cada um trabalhou de maneira coletiva, fazendo o que dava para ser feito. Não só os heróis, mas também a divisão de desenvolvimento tecnológico, a divisão de imprensa, os civis, todo mundo foi ajudando de uma maneira incrível. E nesse meio tempo, a gente acabou vendo como a perspectiva da sociedade mudou, tendo o exemplo daquela senhorinha que negou ajuda ao Tomura quando ele era criança, porque ela disse que algum herói iria ajudar, e vendo aquele rapazinho com aquela individualidade um pouco distorcida, ela ajudou. Então a ideia aqui, a crítica aqui, não a crítica, mas a mensagem que o autor quis passar é de que não existe esse conceito soberano e supremo de herói, essa ideia desse símbolo estático. Não, esse herói, ele tem que estar entranhado nas pessoas, ele tem que ser um conceito interno de cada cidadão, independente do que ele possa ou não fazer, daquilo que está dentro de suas capacidades, ele deve agir no bem maior, é sobre o bem coletivo, é cada um com sua individualidade trabalhar no coletivo. Afinal, a gente tem isso, gente, pelo amor de Deus, está no nome das maiores individualidades. O maior vilão se chama All for One, todos por um, e o nome do poder do herói é One for All, um por todos. Então, essa crítica e essa mensagem já está estabelecida no mangá desde o começo. E aí esse é o problema. Lembra que eu falei mais cedo sobre se você não gosta ou não da mensagem, não tem problema, faz parte do jogo, faz parte da coisa toda. O problema é que muita gente nem sequer entendeu e faz vídeos longos, críticas longas aqui na plataforma ou em outras plataformas, analisando de maneira superficial. Isso pode acabar enviesando a visão de pessoas que acabaram nem assistindo ainda, nem completando o mangá ou ainda tá só no anime, porque não entenderam como é que a mensagem funciona.
Então, olhe de maneira mais profunda, olhe de maneira mais analítica, tente entender aquilo que está sendo dito para além daquilo que está sendo dito. Ou seja, o que o personagem quer dizer com esse diálogo? O que tal diálogo está querendo dizer de verdade? Joga esse diálogo para o contexto geral. Faz esse esforço, sabe, de aproveitar cada minuto do episódio, cada coisa que o episódio ou o capítulo tem para oferecer. Porque senão, no final, a gente vai estar só folheando página sem entender nada de uma obra de arte. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre esse último capítulo, o que você achou. Espero que vocês tenham entendido o que eu tenha dito, tenham entendido qual foi a mensagem de My Hero Academia. Espero que eu tenha conseguido cumprir esse papel. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima.